Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai conversar com você sobre a ferradura de esbarro com relação ao esbarro, onde que ela entra, como é que funciona essa história, mas não acho que é basicão não, porque tem coisa bacana. E aí comigo, Edson Pagotto, ferrador, coordenador da nossa escola aqui da Musta de Naucê e que tem uma experiência muito grande sobre isso. E hoje na ponta vai ser junto, né? Nós não vamos mais fazer só você. Eu vou ficar fazendo pergunta e assim vai. Companhia. Na verdade, o que aconteceu foi que mandaram uma pergunta pra gente aqui, querendo saber se a ferradura de esbarro ajuda o cavalo no alinhamento do esbarro. Quer dizer, esbarro, para quem não sabe, o cavalo de rédeas que desliza ali, é uma das manobras que o cara ganha nota. E aí o que acontece é que alguns cavalos abrem a perna ou esbarram com uma perna mais aberta e tal. Quando o cara tem um cavalo desse, ou que abre uma perna ou que abre as duas, quer dizer, aquela risca não fica perfeitinha, a ferradura pode ajudar. Certo. E agora? Primeiro é entender como é que funciona a ferradura de esbarro, né? Acho que Legal. a questão mais interessante é até isso aí. É um esqui. Ela auxilia o esbarro, certo? Muitas pessoas acham que quando você coloca uma ferradura de esbarro, o cavalo sai esbarrando. Não. Por causa da Por ferradura. causa da ferradura, exatamente. Não é isso aí que acontece. O cavalo tem que ser treinado a esbarrar, aprender a esbarrar, e a ferradura entra como auxílio. Tanto é que a gente, quando começa a ferrar um potro que é destinado para rédea, você nunca usa uma ferradura terminal, que a gente chama, né? Ferradura mais larga, mais longa, certo? Sempre uma ferradura mais estreita, lisa, rolada, e aí ele começa a aprender a fazer força para poder sustentar o esbarro. Tá. E depois, com o aprendizado, com o treinamento, você vai evoluindo essa ferradura até chegar nessa ferradura mais larga, mais lisa, né? Para poder desempenhar isso aí. E a função da ferradura, ela é como se fosse uma prancha de surf, né? Ela tem que ajudar o deslize. Então o cavalo começa o deslize e a ferradura ajuda ele a... O posicionamento da ferradura de esbarro é muito... é essencial no casco. Então, mais para trás. dependendo do tipo de conformação que esse cavalo tem, você adianta ou você atrasa essa ferradura, para ele ter o apoio total e aumentar ao máximo possível esse deslize quando ele esbarra. Tá. Se eu tenho um cavalo, não vamos entrar no tema treinamento, mas vamos ter que falar um pouquinho. Mas se eu Sim. tenho um cavalo que abre uma das pernas, Ou as duas. ou as duas pernas, quando esbarra. É um problema mais da conformação do cavalo. Ah, tá. Consegue-se minimizar esse problema quando você trabalha, forja a ferradura, de forma a ela concentrar mais ação de força na parte medial do casco. Pra dentro. Para dentro. Consequentemente, eu crio um pouco mais de atrito na parte medial e você tenta alinhar esse esbarro e ele não abre tanto a perna. Agora, quando o animal tem um desvio de aprumo, um jarrete muito fechado e a tendência dele é abrir a perna na hora que para, a ferradura não soluciona, ela minimiza o efeito dessa abertura. E vale lembrar que quando você tem uma situação dessa, vários animais começam a ter problemas de jarrete. Lesões. Por conta do esforço. Por conta do esforço, do esbarro de abrir a perna, e você tem uma ação de mais força na região do jarrete, onde pode acontecer de dar problema. E complementando a pergunta da ferradura do esbarro, foi outra pergunta que veio que está no tema. Ferrar só os pés, só os posteriores, ok? Sim. Só com o esbarro? Teoricamente, sim. O esquema do ferrajamento depende muito do que o cavalo faz. Sempre é isso, né? A ferradura é um auxílio para a modalidade que faz. É uma tendência de você proteger o casco e melhorar o desempenho do cavalo. Há uma linha hoje de pensamento, principalmente nos Estados Unidos, e vários treinadores do Brasil já se adaptaram a isso também, de ferrar só o pé. Na rédea. Na rédea, não ferrar a mão mais. Você tem muito problema, às vezes, de novo, no início de treinamento de cavalos, quando começam a espinar, de pisar, né, no boleto, no machinho, e começar a ter lesão, e sentir dor e pegar medo de cruzar a mão na hora do espinho. Então, quando você não tem a ferradura, teoricamente você tem menos agressividade nessa, se houver essa lesão, certo? Agora, depende muito do lugar onde esse cavalo vive, tipo de terreno que ele anda, entendeu? Que você não tendo ferradura, você não vai ter proteção no casco. Claro. Então, se só treina numa pista de areia boa, tal, baia bem boa, o lavador é emborrachado, né, que tem aquelas mantas de borracha, o cavalo
tem costume de quando termina de trabalhar, vai pra ducha, fica cavucando no lavador, isso aí tudo desgasta casco. Então se você não tem esse tipo de problema, se o seu piso é bom, sua pista é boa, não vejo nenhum problema em não ferrar o anterior, entendeu? Legal. Muito bem, é isso aí. Você quer alguma coisa a mais para falar dessas coisas? Não, é salientar bem isso aí, porque acontece demais, a maioria dos ferradores vai concordar comigo. O pessoal acha que ferrou com ferradura de esbarro, o cavalo esbarra. Não é isso que acontece. Às vezes até piora, porque o cavalo pega medo por ter um deslize mais facilitado e não sustentar, não saber. Não aguentar, Já aconteceu de você pegar cavalos aí que pegam medo de esbarrar. E olhar muito o caso a caso, né? Olhar muito Sempre, a individualidade de cada cavalo, acho que é importante. Porque tentar padronizar uma coisa que em cavalos, onde um cavalo é diferente do outro em tudo, não é verdade? Não existem dois cavalos iguais, né? A gente sempre frisa, né? Em qualquer modalidade, você tem que observar, colher dados do animal, conversar com o treinador, para poder fazer o serviço de acordo com o que ele precisa. Então não adianta eu montar um protocolozinho para cada tipo de ferrajamento, de rédea, cavalo de salto, cavalo de laço, e seguir aquilo direto. Né? Ferradura tem que ser muito dinâmica, entendeu? Então é uma coisa que você tem que estar, é individual, é muito individual. Legal. Tá aí então, ferradura de esbarro, o assunto de hoje foi legal pra caramba, apesar de ser uma coisa muito técnica e específica. Eu acho que a mensagem que tem que ser passada é isso, a individualidade e não achar que a ferradura vai ensinar ou vai resolver todos os problemas. Tem que misturar tudo aí nesse caldeirão para tirar alguma coisa de bom, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, convida seus amigos para seguir a TVUC, para seguir o Na Ponta dos Cascos, as nossas séries aqui do canal. E vamos que vamos pro TVUC Festival em maio, 16 de maio aqui na UC. Estamos esperando todo mundo para viver o nosso canal ao vivo aqui na UC, tá bom? Tchau, valeu. Até.